Vamos dar início à meditação da Palavra de Deus nesta oportunidade. Vamos iniciar a Palavra do Senhor. Você que tem ouvido, ser bem-aventurado, somos bem-aventurados em ouvir a Palavra de Deus. Lucas capítulo 16 e versículo 2 e Efésios 6 e versículo de número 8. Vamos ler a palavra de Deus. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Ainda agora, Lucas 16, versículo 2, e ele chamando disse, que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Meus amados, estamos meditando sobre as riquezas e ao longo destas meditações temos aprendido dentro das Escrituras exemplos, ensinamentos diferentes, todo no mesmo tópico, com a mesma orientação sobre as riquezas, mas o que não se afadigue de você ouvir sempre a palavra sempre orientada no mesmo tema, riqueza. O que deve levar em conta são os ensinamentos dentro das Escrituras. O próprio Jesus, por palavra, ensinou, exortou, admoestou, usando esse tema riqueza e ambas as partes. E por que não devemos ser guiados pelo Espírito para aprender da mesma forma? E ensinar, e ajudar também. Observe esse mordomo. Ele foi chamado a atenção para prestar conta do seu serviço que estava ali a fazer. E ele foi chamado, não foi chamado como um mordomo, como uma pessoa fiel. Ele foi chamado já sendo visto como um mordomo infiel. Por isso que Jesus conta a palavra que havia um homem rico e também um administrador, um mordomo infiel. O que Jesus quer despertar é sobre fidelidade. É sobre fazer, seja espiritualmente, seja a mulher com o esposo, seja a esposa, o esposo com a esposa, seja o filho com o pai, seja o pai com o filho, seja o patrão com o servo, seja o servo com o patrão, seja o pastor com as ovelhas, seja a ovelha com o pastor, seja na empresa o gerente com os funcionários e os funcionários com o gerente. E assim seja o homem e a mulher também diante de Deus, e seja Deus para com o homem. Tudo fidelidade, que é ser fiel em tudo. A palavra de Deus diz: ser fiel até a morte, dai-te-ei a coroa da justiça. Para ir para o céu tem que ser fiel. E para ir para o céu tem que ser mostrar, dar testemunho que é fiel aqui embaixo. Não vai ter como ser fiel depois que estiver lá no céu, no mundo espiritual. A fidelidade começa aqui. Por isto que este homem foi chamado para prestar conta. O patrão está dizendo: preste conta, eu quero conta das coisas, das minhas finanças, meu empregado infiel. E eu te pergunto,
Nesta palavra, falando a linguagem espiritual bem clara, Deus não é patrão, não. A palavra Deus aparece em outras palavras ditas pelo Senhor Jesus, Deus como patrão, e a gente como empregado, como servo, que é o mesmo. Só se você não tiver a mente, tiver problema mental, ou tiver a mente fechada espiritualmente, para não entender essa linguagem. Então, a Bíblia diz que aqui, onde eu li em Efésios, diz que todos vão, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Agora, se fizer mal, vai receber também. O mordomo foi despedido porque ele não fez um bom serviço. Ele não prestou um bom serviço. Ele não foi fiel ao seu serviço. Ele não foi digno de ficar com aquele emprego. Satanás não vai tomar nem o que é seu, nem o que é meu, seja espiritual, seja em qualquer sentido. Se a gente for fiel, começando por Deus. Não queira ser fiel ao próximo humanamente, falando e ser infiel para com Deus, que isso não vale. A ficha cai. A casa cai em cima da cabeça. Arapuca desarma. Arapuca desarma. Eu estou lhe dizendo, falando Bíblia. Mas, se ele tivesse permanecido fiel ao seu emprego, o patrão não tinha lhe despedido. O patrão não tinha colocado ele das portas para fora. O patrão não tinha chamado a atenção. O patrão não tinha se aborrecido com ele. O patrão não tinha dito: que coisa é essa que está chegando aos meus ouvidos? Está chegando a acusação diante de mim sobre o teu serviço que presta na minha empresa. Jamais Deus vai chamar um servo fiel de infiel. Jamais Deus vai fazer isso. Deus nunca fez isso e nunca vai fazer isso. Guarde isso que eu estou lhe dizendo da parte de Deus. Toda acusação que venha ao contrário, a gente sendo fiel a Deus, é de Satanás. E mesmo se a gente for fiel, ele ainda acusa, porque ele é acusador número 1. Agora, essa acusação que veio para esse mordomo não foi injustiça. Foi justiça, porque ele estava sendo injusto. Ele perdeu seu emprego, foi justiça que foi feita. Por isso que aqui apenas o rico, ele aparece como exemplo. Dando exemplo de que era rico e que tinha um homem ao seu serviço. E aquele homem foi infiel. Então lutamos para ser fiel a Deus, ao nosso próximo, a gente mesmo, porque amor é fidelidade. Sabe, eu fico às vezes meditando, olhando para a profundidade da palavra de Deus, e quantas pessoas dizem: eu amo fulano, eu amo cicrano, eu amo minha esposa, eu amo, e a gente vê que não ama, segundo a Bíblia. Aonde você já viu que isso é afirmativo, esta palavra, de alguém dizer que ama e ser covarde? Na frente uma coisa e por detrás outra. Este mordomo era esse tipo de pessoa. Na empresa ele poderia colocar a farda da empresa, que era ali cabível, mas por detrás daquela farda, daquela roupa, existia um homem fiel, um homem digno, um homem que não era sincero, porque eu nunca vi dizer que onde haja sinceridade, que é amor, agir ou ter espírito de fidelidade. A atitude de quem ama é prestar um serviço ou amar, como a Deus disse: maior amor para com ele, senão aquele que é capaz de morrer pela a sua conduta diante de Deus para não negar o Senhor. Continuaremos nas próximas, se o Senhor permitir, em nome de Jesus.